Vamos à palavra, vamos preparar o coração, os ouvidos para a palavra de Deus. E eu tenho hoje o compromisso de continuar a mensagem de ontem. E estamos falando sobre o processo de libertação. E dentro do processo de libertação nós falamos que o Senhor nos convoca a sermos santificados em tudo. Em tudo. Essa palavra santificar significa purificar, limpar. Também é com a ideia de libertar. Libertar-se do que é mal, do que é errado, do peso que está além, o peso desconhecido, o peso desnecessário. Isso é libertação, é santificação. Você se livra do peso que Deus não te deu para carregar. Especialmente se esse peso for um peso que vem por obra do mal, do inimigo, do pecado, por obra da carnalidade, por obra de uma emoção machucada, ferida, desregrada, sem controle. Hoje eu quero também falar a respeito do poder da redenção, porque quando o Senhor nos redimiu, nos salvou, Ele já deixou dentro da redenção a possibilidade da nossa libertação. Ele disse: conhecerão a verdade e a verdade os libertará. E o verso de João 8,36 diz: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Então, você tem a garantia de libertação no poder da redenção. É claro que nós temos que entender as questões como direito e fato. Nós temos direito à libertação. Agora nós temos que, pela fé, oração e nossa comunhão com Deus, torná-la um fato na nossa vida. Engana-se aqueles que acham que a pessoa recebe Jesus, entrega a sua vida para Cristo e tudo acontece automaticamente. Não é assim. Deus nos deu livre-arbítrio, é a gente que escolhe, é a gente que busca, é a gente que dá o passo, é a gente que se move, porque Deus já se moveu a favor das nossas vidas. E também há outros textos, como Gálatas 3,13, diz: Cristo nos redimiu da maldição, e a maldição foi colocada sobre Cristo naquele madeiro. Então nós temos direito a esta redenção, a esta libertação. E os princípios para que nós sejamos libertos. Primeiro princípio é o princípio do reconhecimento. O Salmo 32, verso 5 diz: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, tu perdoaste a culpa do meu pecado. Reconhecimento é uma das situações, das condições mais importantes. É difícil uma pessoa se libertar daquilo que ela não reconhece. Há pessoas que elas não fazem uma análise pessoal, uma autocrítica. Ela acha que tudo que ela faz está correto e tudo que está nela ou que a expressão da sua vida é a mais absoluta coisa certa, mas não é. Você tem que ouvir as pessoas, você tem que se confrontar com a palavra de Deus. A palavra de Deus, na verdade, ela é um espelho que mostra as nossas realidades. Eu diria que é um espelho real e aumentado, que mostra as nossas falhas. As senhoras, as mulheres, as moças usam dentro das suas bolsas um espelho que um lado é normal e um lado é aumentado. Por que é aumentado? Porque quer enxergar as falhas. O lugar onde precisa ser retocado.
Assim, a palavra de Deus mostra as nossas falhas. A parte principal da libertação, sabe, que é o reconhecimento. Porque o poder da libertação já está oferecido por Cristo Jesus. Mas o que mais impede a libertação é falta de reconhecimento. A pessoa tem uma falha de caráter, você fala, ela diz, não, isso não é mal, isso faz parte do meu feitio, faz parte da minha vida, faz parte, eu já nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim. Olha, irmão ouvinte, se você não reconhecer que as suas falhas precisam ser trabalhadas, não é possível trabalhar as falhas. Não é possível ocasionar mudanças, provocar mudanças, porque sem reconhecimento, a palavra na tua vida não tem efeito algum. É como ficasse esmurrando no ar, como diz o apóstolo Paulo. Então, é necessário reconhecer. O salmista diz, eu reconheci diante de ti o meu pecado. Então, tem gente que acha que tudo está certo fazer as coisas erradas porque tem o hábito da coisa errada. Então não queira que as coisas sejam certas de acordo com a tua percepção que seja certa, mas confronte as tuas atitudes com a palavra de Deus, e se a palavra de Deus te mostrar que aquilo é errado, então você tem que reconhecer e buscar libertação. Aí vem o segundo passo, que é a confissão e o arrependimento. O salmista também fala sobre esse assunto, mas Tiago diz assim, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. É importante que haja reconhecimento, é necessário que haja confissão de pecado, é necessário que haja arrependimento. Arrependimento é uma palavra que nos dá a seguinte ideia, você muda de direção. Você pega um ônibus, um táxi, de repente você vê que o caminho está errado, está exatamente para o oposto. Aí você diz para o motorista, pare e volte. Essa palavra, voltar para o caminho certo, é arrependimento. É mudança de mente, mudança de atitude, mudança de coração. E confessar é admitir ou declarar-se culpado. Você tem humildade para admitir que você está errado? Isso é reconhecer. Reconhecimento, na sequência, confissão. Não, Senhor, eu reconheço que eu estou errado, reconheço que sou culpado, reconheço que eu estou fazendo as coisas do meu modo e o Senhor não quer que eu faça do meu jeito. Então você está no caminho da libertação, se você confessar e se arrepender. Aí vem o terceiro passo. O terceiro passo é você orar a Deus. Marcos capítulo 16, 17 diz, esses sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa ou algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. Mateus 6, 9 diz, vocês orem assim, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Olha que palavra, livra-nos do maligno. Isso é oração de libertação. E nós temos então a oração, a necessidade de apresentar as nossas dificuldades, os nossos problemas, ou orar com alguém que vai orar pelos nossos problemas e nossas dificuldades, mas na condição de que você está perdoando as pessoas envolvidas na situação ou as estruturas envolvidas.
Às vezes a pessoa tem algo contra alguém, alguém lhe fez mal, ou ele fez mal a muita gente, ou então ele está aborrecido com a instituição, está aborrecido com a escola, com a faculdade, com a igreja, com os pastores, com os seus pais, com a família. Então você perdoa as pessoas ou as situações que estão envolvidas na tua libertação, no teu pecado. E aí nós temos mais um passo. O quarto passo é a quebra dos vínculos. O Senhor disse, Mateus 16:19, eu lhe darei as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. A oração de ligar e desligar. Essa é a oração em que você vai fazer. Sabe quando a algema está aberta, mas ela continua no braço? Então você vai arrancar a algema. Vai jogá-la fora, vai jogá-la no lixo. Vai jogar as correntes, as amarras fora. E aquelas ligações que você teve no ocultismo, na feitiçaria, na idolatria, em toda espécie de mal que te acorrentou, agora você está livre, pela oração você está liberto, então você declara-se, você se declara livre. Você joga no lixo as algemas. Você se liberta daquelas amarras e daquelas cordas e daquelas correntes. E aí você tem a libertação. Esse é o processo. O processo é simples, mas é necessário observar. Primeiro, você sabe que Deus quer que você seja santo. Segundo, você sabe que Cristo já operou a salvação em seu favor. Agora você tem aí os princípios que regem a libertação. Primeiro, reconheça os seus problemas. Segundo, confesse e se arrependa. Terceiro, ore e peça perdão. Quarto, rompa com os vínculos. E nós temos aí, então, o princípio para a eficácia. Qual que é o princípio para a eficácia da libertação? Anote aí se você quiser. Primeira posição em Cristo Jesus. Reconhecer que Jesus é o seu Senhor e Salvador. Segundo, aliança com a igreja. É importante estar envolvido e aliançado com a igreja. Terceira, ter uma cobertura espiritual, alguém que esteja te acompanhando. Quarto, seja transparente. Fale tudo o que você precisa falar. Ponha tudo para fora daquilo que você precisa colocar. Sua libertação total depende de sinceridade absoluta. Esses são princípios de eficácia. Tem gente que se arrepende, ora, volta por pecado, se arrepende, ora, volta por pecado, se arrepende, fica um ciclo vicioso. Mas para que você seja livre e continue liberto com uma eficiência total de libertação, então tome uma posição em Cristo, aliança com a igreja, cobertura espiritual e total transparência. Espaço da Fé, o seu milagre está aqui.